Bem-vindos ao programa Visão Alternativa, um programa semanal de debate e de comentário sobre temas da política e da economia nacional e, em certos casos, da economia e da política internacional, comigo, Paulo Pereira, e com Joaquim Jorge, um conhecido comentador político e de outros temas nacional. Joaquim Jorge, obrigado por estar cá mais uma vez, ou pela primeira vez desta. O que é que tem a dizer como primeira abordagem à apresentação que o ministro Vítor Gaspar fez ontem sobre o Orçamento de Estado para 2013 e as medidas que nele constam? Bem, quer dizer, nós aqui temos de ter um bocadinho de alternativa, não dizer tudo o que todos os outros já dizem, mas quer dizer, isto realmente a montanha pariu um rato de expectativa. No fundo eu sei, para não estar aqui a amassar as pessoas, eu sei que vão aumentar os impostos, mas não sei quanto. Isto é, foi tudo genérico e agora no dia 15 é que se vai discutir as coisas. O governo anda em zigue-zague. Como apresentou primeiras medidas a Bruxelas, as pessoas cá dentro, os parceiros sociais e os próprios portugueses queixaram-se que não sabem as coisas, mas os portugueses continuam a não saber. A oposição soube no dia, os parceiros sociais no dia. Quer dizer, parece que tem medo de mostrar estas coisas e, portanto, isto é brutal. Mas acha que, digamos, isto é uma estratégia deliberada do governo em ir, digamos, apresentando as más notícias aos poucos ou é fruto de alguma desorganização ou de alguma incapacidade do governo e deste núcleo duro do governo? Fraqueza intelectual, fraqueza de assumir as responsabilidades. Isso de uma pessoa dizer que vem à televisão e que é ele a dizer, o que é que interessa ele dizer se depois no fim vai a uma festa do Paulo de Carvalho? Isso a mim não quer dizer... Mas ele, quando diz então, ele... O Pedro Passos Coelho disse que foi ele que apresentou as medidas piores, quando foi a TSU, e isto é a pior emenda que o soneto. Eu não sou economista, o Paulo Pereira percebe mais disso do que eu, mas quer dizer, é preciso arrecadar 3 milhões de euros, 3 mil milhões de euros. Exato. Com a TSU. Com este formato vai-se arrecadar 3.400 milhões de... Quer dizer, veja bem. Claro, a interpretação que eu faço é que desta vez o ministro Vítor Gaspar já está a contar com uma derrapagem das receitas fiscais, que vai acontecer certamente, e ele, enquanto que nos últimos meses, ou desta primeira vez que apresentou o Orçamento de 2012, foi surpreendido, o que é fantástico, que o Ministro das Finanças seja surpreendido com uma quebra das receitas, quando ele próprio previa uma queda do PIB, e, portanto, naturalmente as receitas cairiam. E, portanto, o que eu interpreto é que o Governo já está a apresentar, já está a precaver-se com uma folga nas receitas. Mas não vai dar. Eu acho, porque repare, há outra coisa que falam muito, que a balança de transações está quase no ponto zero, mas isso é à custa das pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro para gastar. O que era importante era nós criarmos maneiras de fomentar, por exemplo, compra de coisas portuguesas, para a balança de transação ficar certa. E, se houvesse dinheiro, as pessoas compravam carros, compravam plasmas, sei lá, N coisas. Portanto, isto no fundo é uma retração, mas é imposta, não é por uma decisão mental nossa. Nós temos que mudar de vida, mas não leva a mal. Quem tem que mudar de vida é o Governo, porque o Governo não poupa. Repara o que disse. Vão começar a fechar-se restaurantes. Porquê? Exatamente como dizem bem, a receita há menos IVA, porque as pessoas consomem menos, e depois, como mandam embora os empregados, vão para o subsídio de desemprego, aumenta a prestação social do desemprego. Exatamente, e vimos que semana passada, ou já esta semana, não me recordo exatamente, foi apresentado que as previsões para 2012 da Segurança Social é ter déficit pela primeira vez desde 2001. E eu, por acaso, fui ver de onde é que viria esse déficit e vem, essencialmente, da redução das contribuições sociais por via do aumento de desemprego, ou seja, os desempregados não pagam Segurança Social e os desempregados recebem subsídio de desemprego. E, portanto, esse saldo em conjunto vai dar um déficit de 300 milhões de Nós também traçamos aqui um cenário que é verdadeiro, que isto é deprimente para quem nos está a ouvir, mas isto é verdade. Quer dizer, as pessoas para o ano podem não ter emprego. Exatamente. Porque depois há o abuso dos patrões e determinadas posições, pessoas, do chefe, da repartição, do dirigente, do diretor de uma escola, sobre as pessoas. Quer dizer, as pessoas, eu acho que se deve estar a consumir
consumir imenso Xanax e Valium. Mas não sei. Sim, eu voltando aqui à própria intervenção do Vítor Gaspar, eu diria, e a minha, digamos, a maneira como eu vejo é que estes zigue-zagues, estas hesitações do governo aumentam a desconfiança que a população em geral tem do próprio governo. Ou seja, quando um governo, apesar de tomar medidas, mas mostra que tem um rumo, alguma, digamos, confiança, quando o governo apresenta medidas que são, digamos, duras para a população e anda aos zigue-zagues, vai diminuir ainda mais a confiança. Eu acho que é um erro o governo não apresentar tudo de uma vez e, como disse Joaquim Jorge, não ter ontem dito claramente então, quais seriam as novas taxas, aquilo de 8 etc. para 5 escalou. Depois, há outra coisa que eu nem tenho o adjetivo para classificar. Conseguem dizer ao pormenor tudo que seja tirar aos bolsos dos portugueses. E são vagos no aspecto de empresas públicas, no gasto do Estado, porque as pessoas têm que perceber uma coisa. Gastar menos no Estado não é mandar embora funcionários públicos. Há vários tipos de funcionários públicos. Um deles são os efetivos, que, valha-me Deus, têm uma carreira que toda a vida lançaram a sua vida em função disso. E depois há os contratados que sabem perfeitamente que podem vir. Vêm 100 mil embora. Ora, se vem 100 mil embora, eu acho que chega. Não vem, porque repara, essa conversa dos contratados da função pública é incoerente, porque o governo de Passos Coelho deveria, no dia em que tomou posse, ou no dia seguinte, ou seja, há 15 meses atrás, basicamente, deveria, quanto a mim, ter mandado congelar as novas admissões da função pública. Só agora é que vai fazer isso. E só agora que foi. E aparentemente, novas contratações, apesar do saldo da função pública ser negativo, ou seja, há mais pessoas a irem para a reforma do que as que entram, mas não esquecer que as pessoas que vão para a reforma são pagas na mesma pelo Orçamento de Estado. Mas repare, mas não pararam as contratações. E o ano passado, aparentemente, os números que têm é que entraram mais 20 mil na Administração Central, Regional e Local, há mais 20 mil novos funcionários. Eu sei. E porquê é que isso não foi feito? O que eu queria dizer é que há departamentos que não podem deixar de ter pessoas. Saúde, ensino, justiça. Repare, eu acho ali uma coisa que estou completamente perplexo. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Ministério Público tem por fim zelar pelo Estado, pelo bem público. Disse, no último relatório que fez, que é claro, fez esse relatório agora porque vai embora. Porque acaba-lhe a comissão de serviço, que são 6 anos, que não tinha meios para investigar políticos. Que muitos casos queria investigar. Então, repare, eu não tenho. Isto é um Estado de Direito. Não é. Não é. Mas lá está. Voltando, mas porquê que. Como é que interpreta que este governo não tenha congelado as admissões e não tenha rescindido pelo menos alguns contratos, como diz e bem, ou recibos verdes? Continuam a haver imensas consultadorias, avanças, pareceres. Como é que interpreta interpreta isso num governo de austeridade, manter... Isto é fácil de explicar. Se eles ligassem um bocadinho ao que diz o Nelson Mandela, quando ascendeu ao poder, a primeira coisa que fez, foi o primeiro político que eu me recordo, se alguém souber, tirou 30% do seu ordenado direto e entregou a uma instituição de solidariedade social. Com um exemplo, menos carros, menos cartões de crédito. Exemplo, a política para nós pedirmos, eu para pedir ao meu filho poupança tenho que dar o exemplo. Mas sabe o que é que eu tenho... Deixa-me só dizer, eu acho promíscuo um ministro, um presidente de Câmara ir a um bairro social, estou farto de dizer isto, num carro de 150 mil euros, que vá num Smart ou vá a pé, vá de táxi. Ou vá num carro fabricado em Portugal. Num carro fabricado na Auto Europa. Não, mas repare, veja se percebe, é que isto é muito fácil de falar. É um a abrir a porta, é outro a chegar-lhe os papéis, é outro a dizer o que ele vai dizer. Quer dizer, isto vive-se num mundo de pavões. E o galinheiro está destruído. Mas acha que a população portuguesa ainda admite, ou ainda concorda, ou ainda apoia este tipo de contradição? Nunca apoiou. O problema é esse, mas o problema é que eles vivem num castelo superior. Repare agora esta coisa do Pedro Passos Coelho. Foi à festa de homenagem no Instituto do Adriano Moreira. E à saída, um aluno, muitos protestaram e assobiaram. Não tem mal nenhum. Agora, chamar ao primeiro-ministro, vai para casa, filho da...
errado. E isso é difamatório, é um vexame, é um ataque. Sim. O senhor viu o guarda-costas dizer, tu, ou um jornalista, não me conhece lá nenhum tratado de tu, não me filmes a cara. Deixe-me só acabar. O miúdo já foi advertido, certo? Muito bem, tem que haver. Sim, tem que haver limites. O outro foi instaurado um processo. Vamos ver se é advertido. Claro. Repare, portanto, eles vivem num mundo irreal de... Eu acho que, às vezes, ouvir umas bocas... Eu estou sempre a dizer isto, não sei se concorda comigo, mas um político devia de andar de autocarro e de mas sabe, eu concordo. De metro. Sim, como em muitos países do norte da Europa. Sim. Mas o que eu tenho lido é o seguinte, a justificação um pouco que passa, pelo menos por uma franja dos apoiantes deste governo, é que esses cortes são simbólicos e trazem pouco volume de redução de despesa. E como trazem pouco, não vale a pena. E então é preciso cortar na saúde, na educação, que é o que tem feito. Porque o único ministério onde existiu um corte substancial em percentagem do funcionamento foi no Ministério da Saúde. E no ensino. E no ensino, mas no Ministério da Saúde foi 7%, porque há números já publicados, no ensino, digamos, não há números oficiais. Mas uma coisa é racionalizar o serviço, outra coisa é racionar. Mas é engraçado que vários outros ministérios, a despesa extrapessoal, portanto, a despesa com os fornecimentos externos, aumentou 1,2%. Como é que é possível um governo aguentar-se muito com esta dualidade de critérios? Quando diz apoiantes, o governo... Que apoiantes é que o governo tem? O governo, ainda agora numa sondagem, o PSD vai ser pulverizado, ainda não percebeu isso em 2013, vai desaparecer do mapa. Não vê lá fora. Quem está no governo... Sim, não as sondagens são muito más. Repara, o problema do... Ainda hoje, como é que se chama... As moções de censura às duas. Exato, era um tema que eu gostava de abordar agora. Mas deixe-me só dizer isto. O que é que acontece? O reajustamento tem que ser até 2014, mas é preciso explicar aos portugueses, tem que ser até 2014 porque há eleições em 2015. Claro, porque poder-se alargar e seria muito melhor para nós. Muito vantajoso. Até porque é isso que está a acontecer na Grécia, é isso que está a acontecer em Espanha. Claro. A Irlanda... Nós estamos a pagar, nós não queremos deixar de pagar, queremos um bocadinho de ar. Isso, e o ar, o governo é que não quer ar. Esse tema para mim, digamos, é um dos fulcrais e pode aqui, digamos, ser ou não o toque de finados deste governo. Quanto a mim, este governo vai ter como único trunfo a apresentar à população daqui a 6 meses, precisamente, uma renegociação do tempo com a Troika, do prazo, digamos, deste financiamento da Troika e de uma descida de juros. Porque se este governo não conseguir isso, é claramente um governo a prazo e provavelmente teremos eleições antecipadas no final de 2013 ou princípio de 2013. Tem problemas. É que temos um Presidente da República sim, mas não. Quer dizer... Claro. E depois não podemos mudar o governo, porque, desculpe, ninguém votou no Pedro Passos Coelho para isto. O Passos Coelho deveria de ouvir as pessoas. Mas deixa-me só pegar naquilo que disse há pouco, que eu acho que é muito pertinente, que é esta questão da Troika, da renegociação. Portanto, o Joaquim Jorge considera que nós não renegociamos com a Troika um prazo mais alargado por iniciativa deste próprio governo, por causa do calendário eleitoral. Este governo limita-se a dizer sim, senhor, e a aninhar a cabeça. Percebe? Porque não é explicável como é que um país como a Grécia, que tem muito piores condições que nós, que sistematicamente não cumpre... E a Espanha ainda não pediu o resgate para ter melhores condições. E já tem melhores condições. Portanto, eu estou convencido de que nós não termos melhores condições com a Troika... Mas sabe uma coisa? Não é culpa, é uma ação deliberada, é uma intenção deliberada do governo, ou por questões eleitorais, ou por convicção, digamos, vamos dizer, ideológica, quanto a mim, uma convicção errada. Não sei, o que eu acho é que essa questão vai fazer com que o governo não tenha a mínima hipótese. Porque o governo nas autárquicas vai levar um banho total. As autárquicas são... 2013. Daqui a um ano, basicamente. Sim, daqui a um Depois, há o problema, vão dizer que é diferente. Não é. É que nós, portugueses, temos o hábito e memória que costumamos votar nas autárquicas nas pessoas, mas mostramos um cartão amarelo às pessoas. Possivelmente nas áreas metropolitanas. Aliás, uma vez o Guterres foi-se embora por Exatamente. isso. Portanto, e depois, há outra coisa. A oposição, quando
vêm estas medidas, eu acho, se fosse o PS, que tem alguma responsabilidade, porque o PS também tem aqui uma certa timidez, claro, que parece que está cúmplice. Já passou algum tempo, porque a crise que existe já não é só de fora e do PS, também é da forma das políticas que temos seguido em Portugal, que não há um reajustamento entre o crescimento e a austeridade, eu acho. Sim, sim, concordo. Isto é um magma, é um magma. Mas deixa-me só dizer, perdi-me. Não, que eu ia concordar consigo, mas eu sou um pouco... mas eu ia falar disso. Mas eu compreendo e eu acho que o Partido Socialista, até ao final deste ano, até termos mais números de execuções orçamentais e do PIB, não tem tanta margem de manobra como isso. Mas o PS deveria apresentar algumas medidas como o fez quando foi o ano passado sobre os 30% de corte ordenado. Repare, isto é uma confusão. Era muito preferível tirar os subsídios outra vez aos funcionários públicos, os dois, e dizer ao privado é 1 ou 1,5 e deixa estar o dinheiro do dia-a-dia, porque as pessoas precisam as pessoas vivem ao mês. Eu não sei como é que vivem os governantes. Não, concordo consigo. Ainda hoje estava a falar com o meu contabilista da minha parte privada e estávamos a falar disso. Seria muito mais... Teria menos impacto económico e em termos de confiança e de ânimo, voltarmos à questão, por exemplo, do subsídio de Natal, até porque daríamos mais de um ano a cada contribuinte para ajustar... Mas eu também já percebi isto, é que assim levam o dinheiro já em janeiro, em vez de o levar em junho, que é o subsídio de férias, e em dezembro de 2013 o subsídio de Natal. Claro, é para diminuir a carga de juros, provavelmente. Provavelmente, será? Não sei. Mas vai criar, penso eu, uma retração... Depois, eu nunca percebi o que é 1,1. Mas alguma vez houve algum subsídio 1,1? Um subsídio ou é 1 ou não é nada. Sim, podemos cortá-lo, mas as pessoas ficam confusas porque vão achar que... A questão aqui é que a sensação que passa é que os portugueses ainda não se aperceberam, porque não vão... Estas medidas também são inteligentes, só vão ter efeito a partir de janeiro. Sim, mas isso e as pessoas vêm para a rua porque não têm dinheiro. Claro. Não tenho a mínima dúvida. Aliás, hoje recebi uma coisa na net que está a circular, a imitar os espanhóis, mas pronto, quando as imitações são boas, que é... cercar o Parlamento no dia em que se entrega o Orçamento de Estado. Mas não é nesse dia que se vai discutir. Sim, mas não é por aí. Eu penso que não é por aí. Mas tem que ser tudo pacífico, tem que ser tudo ordenado. Repara, é que protestar tem que ser pacífico e também tem que ter alguma espontaneidade. E mudava agora de tema precisamente para mais a questão da oposição e da oposição, digamos, de base, ou da contestação em geral. Eu, quanto a mim, considero um erro a CGTP ter marcado uma segunda manifestação depois, digamos, do sucesso. Claro. Mas é que o sucesso de setembro não foi o sucesso da CGTP, foi o sucesso da sociedade civil. O problema é sempre... Mas acha que a CGTP teve algum sucesso com esta manifestação? Só demonstrou mais fraqueza, porque foi uma manifestação relativamente xoxa, com caminhonetas a sair, que é uma coisa que já não se usa. Calma, porque a comunicação social nisto tem um grande impacto, é que foi muito apoiada a manifestação da sociedade civil, porque está na moda, não é? Claro, mas é um facto, é uma realidade. Estava lá gente de todos os estratos, eu estive lá e não tenho problemas em estar, e aquilo estavam pessoas que se tentaram aproveitar daquilo como o Louçã e outros e foram assobiados. Claro, mas esteve então bem. Estão fartas de partidos. Mas diga-me outra coisa. Deixe-me só dizer isto. O PS deve apresentar alternativas. Pega nos técnicos e diz, nós, se fôssemos poder, fazíamos assim. Mas o PS apresentou algumas alternativas que basicamente são as mesmas que já vêm de outubro ou novembro do ano passado. O José Seguro disse isso, mas não com grande ênfase. Mas devia dar ênfase a isso. Mas a comunicação social não tem pegado nisso e, portanto, nem sempre é preciso insistir. Mas uma outra coisa que falou na manifestação. Hoje vinha pelo caminho, já vai haver uma greve geral da CGTP e agora a UGT já quer fazer uma manifestação no fim, já, repare. Isto é horrível porque isso dilui um processo reivindicativo. Exatamente. Nós temos que ser inteligentes. Quero a minha opinião, objeção de consciência. Ou desobediência civil, por vezes. O que é objeção de consciência? Não andar nas scouts. Exatamente. Não meter gasolina Galp. Correto. Não ver RTP. Um protesto à la Gandhi, digamos assim. Um protesto neurónico. Sim, digamos... Porque não há outra hipótese, não consumir. Cada vez que consumir menos, eles têm menos dinheiro. E esta questão da moção de censura do PCP e do BE, a minha opinião é que é
uma ajuda implícita ao governo de Passos Coelho. Não, eu acho que porque vai ser derrotado à partida. São argumentos, mas é simbólico. São argumentos que já são, todos conhecem. Mas sabe que é e quanto a mim, e aquilo que eu tenho sentido que as pessoas estão à volta é que reforça a ideia que existe na prática, mas que acho que o PCP e o BE se deveriam demarcar gradualmente dela, que são partidos apenas de protesto e de reivindicação e nunca de poder, porque esta moção de censura é uma moção extemporânea, não adianta de nada. É dupla. Porque o governo tem maioria no Parlamento e não só. Mas se fosse agora eleições não tinha. Sim, mas depois da população portuguesa já ter manifestado o seu descontentamento, o que é que adianta esta moção de censura? Aquilo que eu vi hoje veio o Passos Coelho já a rir-se. Ou seja, eu acho que teve o efeito contrário. Sim, mas repara, o problema é que é simbólico e marca uma posição. Conhecida. Para mim, aquilo faz com que encoste o PS às cordas. Porque o PS depois já não sabia o que é que havia de fazer. Parece-me uma questão meramente, digamos, teórica, sem qualquer consequência prática. É teórica, mas que repare, nós fomos para a rua para pedir a demissão do governo e ele não se demite, porque a democracia, eu não sou a favor que se pague em armas, não é? Se o governo tivesse o mínimo de respeito e ouvisse, porque não houve, tinha tomado outra posição, porque repare, a crise do governo já vem há muito tempo, desde o Relvas. O Relvas, as pessoas ainda não perceberam, é o grande mentor deste governo. O Relvas é o grande mentor da chegada do Pedro Passos Coelho ao poder no PSD. Sim. Tinha sido derrotado e depois é vitória. Se o Miguel Relvas sair no governo, deixa de existir governo. Passa a existir outro tipo de governo. Ou se calhar um governo melhor. É provável. Depois fala-se do Presidente da República, um árbitro. O árbitro não vê o jogo. É caneladas por todo o lado, faltas, penaltis, offsides, ele não vê nada. Ou não quer ver. Ou subia para o ar. Já devia ter marcado outro jogo. Eu nisso não concordo. Eu acho que este governo tem 14, 15 meses de existência. Eu não concordo, além disso, toda a gente é conhecida, quem me conhece sabe que sou um claro opositor às políticas deste governo, desde antes dele existir, mas o governo ainda tem legitimidade, claro, política tem toda, mas mesmo legitimidade moral por mais algum tempo. E por isso o Presidente da República não tem grandes alternativas. Não concordo consigo. Mas um governo que deixe-me contrapor, um governo que diz uma coisa e que depois das eleições diz outra, o que deveria era ouvir os portugueses dizer, ou a Troika, isto é, eu fui eleito, não foi para fazer este mal aos portugueses, tenho que os ouvir. Os seus ou mudam ou eu demito-me. Sabe o que é que o Pedro Passos Coelho subia na minha consideração? Demitir-se, porque não queria fazer mal aos portugueses em função do que se passou. Mas se ele nem sequer consegue apresentar à Troika um plano... O Presidente da República é muito culpado disto, porque quando começou a patinar o governo Sócrates, devia o ter demitido e não o demitiu. Por muito menos o... Sim, mas aí lá está. Mas lá está, temos já um precedente. Como é que o Presidente da República pode, digamos, ter mais iniciativa quando, no caso do governo Sócrates, demorou tanto tempo a agir? E não é só isso. Quem se demitiu no governo Sócrates foi o Sócrates. O Presidente da República não teve que fazer nada. Claro. E, portanto, neste caso, se o Passos Coelho não der ideia ou se demitir, ou, digamos, não der ideia que não tem condições, ou se perder o apoio, aqui é o tema final, ou se claramente perder o apoio na prática do CDS, não vai acontecer nada. Não tem nada. Como é que interpreta isto? Não, o CDS não quer o ónus da resposta. O CDS já está com o pé dentro ou de fora. E não, hoje fugiram dos jornalistas para falar. E o próprio Portas, não é? Repare que é preciso cortar na despesa do Estado. A despesa supérflua. Mas não é... Pois o problema é que as pessoas do privado acham que é mandar embora funcionários, porque não são eles a ir embora. Não é nos funcionários. É em muita coisa. Maquinarias, PPPs. Repare que ainda agora, a semana passada, falou o Mário Nogueira que os colégios privados recebem mais de 800 milhões de euros para ter alunos que podiam estar no ensino público. Isto não tem jeito nenhum. Percebe? Há parcerias público-privadas, não é só as estradas, como nós pensamos. Também. Sim, há também as escolas. Há escolas que são apoiadas, mas isso já vem... Isso já vem não há necessidade de estar a apoiar privados, podendo o aluno estar no público, desculpa. Mas o público, a qualidade de ensino pode ter piorado. Eu, neste momento, já não tenho filhos no ensino secundário, mas a redução do número de professores
neste ano e já no ano anterior foi substancial e o tamanho das turmas aumentou, o que leva, digamos, muitos pais a terem cuidado e procurarem encontrar alternativas. Pois, os filhos dos ministros de certeza que estão no privado, não estão no público, mas eu sou a favor de um ensino público tão bom como o privado e depois as pessoas poderiam optar. Claro, mas nós temos esse... Mas esse dinheiro que vai para o colégio não tem nada a ver com as turmas, percebe? Tem a ver é com a política seguida de apoio excessivo e de gasto supérfluo. Se há aqui uma escola pública, para que é que há aqui um colégio que recebe dinheiro do Estado? Não há necessidade, ia para ali. Eu sou bastante favorável a que haja concorrência entre o público e o privado e que o privado seja apoiado. Mas não subsidiado. Tanto. Não é subsidiado. Os alunos é que são subsidiados porque não pagam nada. Não é? E, aliás, o Pedro Passos Coelho deveria de reduzir ao seu ordenado de direito 30%. E a todos os ministros, desculpe lá. Todos, gestores, tudo. Acabar carros. Aliás, o François Hollande, para mim, é uma miragem no aspecto de eu ver a ver se consegue, que é reduzir uma pessoa em França ganha 5 mil euros, tem dinheiro para ter um carro próprio, não vai com o carro do Estado, com cartão, desculpe. Sim, Joaquim Jorge anda a dizer isso, se bem me lembro, há 4 anos. Obrigado por me dizer isso, mas estou no Clube dos Pensadores tem dito isso insistentemente, mas aquilo que eu tenho sentido nas respostas de pessoas ligadas ou apoiantes do governo é que isso não vale a pena porque são quantias pequenas e não vai afetar o déficit. E digamos, como agora mesmo com o último tema, como é que interpreta que, face a um falhanço claro da política de austeridade, que é termos um déficit real de 6,1% e não 5% nem 4,5%, como é que interpreta esta teimosia em ir pelo mesmo caminho do governo e não mexer um único milímetro? Não há medidas de desenvolvimento económico, de apoio ao emprego que tenham um mínimo de eficácia, a agricultura continua parada. Porque é muito mais fácil chegar ao seu ordenado e tirar uma fatia do que chegar a determinados departamentos e cortar. Mas não vai resultar, porque nós sabemos que, entretanto, a receita vai diminuir. Aliás, não leva mal o país, infelizmente vai ter convulsões e as pessoas vão para a rua. Não é hoje porque ainda não sentiram isso, mas vão sentir. Foi pior a emenda do que o soneto. A TSU, se calhar, não era a terminologia e o que iam fazer era pior porque iam tirar dinheiro dos funcionários para dar às empresas. Mas é muito pior, vai ser muito mais duro o que vem aí. Mas não é já, é a partir de janeiro. Portanto, eu posso estar enganado, mas a partir de janeiro, no fim do mês, as pessoas vêm para a rua. Posso estar enganado. E aí vamos eu tenho medo também... de uma guerra civil, eu tenho medo do aproveitamento que pode haver de determinadas pessoas radicais. Claro, e a situação as pessoas não em Espanha sabem o que é pode partir montas, andar aos tiros. As pessoas... Este governo está a brincar com o fogo. Esta é a minha opinião. O Mário Soares está sempre a aparecer na televisão, também já chega, mas diz algumas verdades e tem respeito, tem autoridade moral para dizer o que diz. Sim, há muita gente que se esquece. Eu lembro-me bem que tinha 18 anos na altura, 19 anos, quando foi a negociação com o FMI, o que eu chamo o FMI 2, no governo de Mário Soares, Mota Pinto e Hernani Lopes, e daquilo que eu sei, foi para mim um dos melhores governos, se não o melhor governo que tivemos. E foi um governo do Bloco Central. Provavelmente... Mas não estávamos no euro, podemos desvalorizar. Claro, mas aí é preciso, quando estamos no euro, então é preciso ainda ser mais competente do que antes. É verdade. E, portanto, é isso que nós precisamos, é do governo competente. Mas eu acho que a ideia que passa deste governo é continuar a tirar a quem menos tem e pouco a quem mais tem. Esta é a minha opinião pessoal, não sei. E vamos acabar por hoje. Foi um prazer. Joaquim Jorge, obrigado. Até para a semana.